Senhor presidente, senhores deputados, para nós é uma honra receber nesta casa, esta tarde, representantes do audiovisual paranaense, intelectuais, professores, cineastas, produtores culturais, estudantes, representando também a Unespar, que tem o curso de cinema, que foi criado na gestão do governador Roberto Requião. E eu, como presidente da Comissão de Cultura, recebi a questão de uns 20 dias atrás, dois dirigentes, dois representantes do visual paranaense, a figura de Nelson Setani, que é cineasta e presidente da Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, e Guilherme Daldim. E, a partir desse encontro, trouxeram uma série de reivindicações de problemas que têm encontrado com relação ao governo, reivindicações com o secretário de Cultura, e também trouxeram toda uma narrativa sobre a história do audiovisual do Paraná que eu não conhecia em profundidade, fiquei surpreso pela pujança, pelo avanço, pelo que significa hoje o cinema no Paraná, o audiovisual, no contexto nacional e mesmo internacional. Isso é uma coisa de extraordinária importância para todos nós paranaenses, para esta casa, para o governo do Estado. Fizemos uma audiência pública semana passada, que lotou completamente o plenarinho da Assembleia, mostrando o significado do audiovisual, o grande interesse que desperta no seio da nossa sociedade paranaense, o grande número de pessoas envolvidas, vários deputados participaram, e isso nos deixa muito contentes com essa perspectiva, porque nós sabemos que o audiovisual, ele sintetiza toda a arte, toda a cultura, ele propaga, principalmente nesse momento, nesse estágio da humanidade, e é fundamental para fortalecer a identidade de um povo. Por isso, nós temos a grande alegria de receber, nessa tarde, esses representantes já nominados, e vão fazer uso da palavra a Jessica Candal Sato, que já foi anunciada, vice-presidente da Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, e Rodrigo Martins, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual. Eu acho que muito mais, qualquer um de nós, quem pode falar do audiovisual são os seus representantes que estão aqui nos dando a honra de sua visita e trazendo nesse plenário. E para todos os paranaenses, através da nossa TV Assembleia, as suas reivindicações e o interesse que o visual desperta e o que eles representam, o que significa hoje para o Paraná o audiovisual. Então, vou passar a palavra inicialmente a Jessica Candal Sato e depois a Rodrigo Martins, que vão dividir o tempo nessa tribuna. Obrigado a todos. Convido nesse momento, então, para que use a palavra a senhora Jessica Candal Sato, presidente da Associação de Vídeo e Cinema do Paraná. Boa tarde a todas e a todos. Então, meu nome é Jessica Candal Sato, eu sou vice-presidente da Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, a AVEC, e eu venho aqui, em nome dos representantes do audiovisual, pedir o apoio das senhoras deputadas e dos senhores deputados para que nos auxiliem no pleno desenvolvimento do audiovisual paranaense. O secretário da Fazenda, o Mauro Ricardo, já manifestou algumas vezes a dificuldade de atração de recursos federais aqui para o Estado. Porém, nos últimos 2 anos, o Paraná vem perdendo a oportunidade de atrair recursos de uma importante fonte federal, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA. O fundo ele é um fundo bilionário que tem uma linha de repasse direto para os estados. Por meio dessa linha de crédito, nos últimos 2 anos, o Paraná poderia já ter atraído 20 milhões aqui para o Estado, gerando emprego, renda e tributos, além de ter gerado diversos produtos audiovisuais, como longas-metragens, documentários, animações, seriados. Mas o que infelizmente aconteceu é que, nesses últimos 2 anos, o Paraná ficou conhecido nacionalmente como o único estado da federação que não utilizou esses recursos. Todos os estados, inclusive aqueles com arrecadação muito menor do que a nossa e aqueles com uma indústria audiovisual muito mais incipiente, fizeram uso desse recurso do Fundo Setorial, menos o Paraná. E a gente entende que, no momento de crise, a gente não pode desperdiçar a oportunidade de estimular a economia, de gerar emprego para a população e tributos para o Estado. Por isso é que a gente vem pedir e dizer que a gente não pode passar mais 1 ano sem investir na indústria do audiovisual, que é uma indústria estratégica para o desenvolvimento do Estado. Agora, em 2017, a gente ainda poderia fazer um aporte de trazer 10 milhões do Fundo Setorial aqui para o Estado, desde que o Paraná investisse 6 milhões. Mas, sendo realista e sabendo o que é possível por hora, a gente pede só
que o Paraná invista o 1.540.000, que é o que já está previsto na LOA, para ser aportado para o audiovisual. Esse valor de 1.540.000, ele vai atrair automaticamente 2.250.000 do fundo setorial. Então, nós vamos ter quase 4 milhões de reais circulando no Estado, gerando empregos diretos e indiretos, gerando renda, especialmente no setor de serviço, como hotelaria, alimentação, transporte, além dos tributos para o Estado. Vale lembrar que o último aporte feito do Estado para a indústria do audiovisual foi há 5 anos atrás e foi também nesse valor de 1.500.000. Na época, ainda não havia essa possibilidade de complementação com o recurso federal. Mas, ainda assim, esse investimento, esse aporte de 1,5 milhão deve ser considerado como um investimento e não como um gasto. Porque, além de ter gerado 3 telefilmes e um longa-metragem, que estreou nos cinemas, que ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, esse valor de 1.500.000 já teve desdobramentos que atraíram outros investimentos para o Estado. Então, por exemplo, a boa repercussão do longa-metragem, que foi feito pela Grafa Audiovisual e dirigido pelo Ali Muritiba, fez com que a Globo Filmes tivesse interesse em produzir um filme aqui no Estado, então aportasse 2.700.000 na realização desse longa-metragem, que está sendo realizado agora em Curitiba, na região metropolitana, e terminou agora as últimas gravações em Pontal, aqui no nosso litoral. Enquanto que a boa repercussão de um dos telefilmes, que foi dirigido pelo Guto Pasco, fez com que ele conseguisse uma coprodução internacional, que aportou 3.500.000 para a realização de um novo filme aqui no Estado. Então, aquele 1,5 milhão inicialmente investido já atraiu mais de 100 milhões aqui para o Estado. E a situação atual é ainda melhor, porque a gente pode investir novamente 1,5 milhão, né, 1.540.000, mas esse valor ele imediatamente vai atrair 2.250.000 do Fundo Setorial do Audiovisual. Além do que, pode gerar, como já aconteceu da outra vez, inúmeras parcerias nacionais e internacionais, trazendo mais recursos federais e internacionais aqui para o Estado. Além de atrair recursos financeiros, a gente também vai deixar de ser conhecido como o Estado que não investe na indústria do audiovisual e vai passar a ser conhecido no Brasil e no mundo por meio dos filmes e seriados feitos aqui. Então, por exemplo, quando a gente for ao cinema, a gente vai poder assistir a um filme de aventura, por exemplo, que se passe no Norte Pioneiro. Ou a gente vai poder ligar a TV e zapear pelos canais abertos ou canais a cabo e assistir a um drama rodado em Londrina ou em Maringá, ou assistir a um filme de amor que se passa em Cianorte, em Umuarama. A gente vai poder entrar na internet e entrar no Netflix, por exemplo, e lá a gente vai poder escolher assistir uma série de comédia que se passa em Foz do Iguaçu ou que se passa aqui no litoral, na nossa Ilha do Mel. Então, assim, com um pequeno investimento na indústria do audiovisual, nós vamos poder fazer filmes e séries que contem as histórias do nosso povo e que também contem histórias universais, mas que se passem nas nossas cidades, nos nossos campos e nas nossas paisagens, mostrando a cara do Paraná para o Brasil e para o mundo. Como nós sabemos que quase todas as áreas produtivas estão em crise, vale lembrar que o audiovisual é uma das poucas que não só não está em crise, como continua crescendo. O Rodrigo Martins, o presidente da CIAPAR, vai poder dar dados e informações mais precisos sobre a indústria do audiovisual. Mas o que eu queria ressaltar agora é que esse é o grande momento da indústria do audiovisual e nós não queremos que o Paraná fique de fora e a gente sabe que vocês, como representantes do povo paranaense, também não querem. Então, nós pedimos que vocês nos apoiem a sensibilizar o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, a liberar o 1.540.000 que já está previsto na LOA desse ano, para que seja investido no audiovisual e atraia os 2.250.000 do fundo setorial. E também, como nós sabemos que que as senhoras e senhores estão começando a construir a LDO do próximo ano, nós pedimos que considerem investir os 6 milhões de reais no audiovisual, para que nós possamos atrair 10 milhões do fundo setorial e, assim, com 16 milhões, a indústria audiovisual possa contribuir plenamente para o desenvolvimento, para a riqueza econômica e cultural do nosso Estado. Muito obrigada. Então, vou passar a palavra ao Rodrigo Martins. Nesse momento, então, ouviremos o senhor Rodrigo Rafael de Medeiros Martins, presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná, CIAPAR. Excelentíssimo presidente Ademar Traiano, excelentíssimo primeiro secretário, deputado Plauto Miró, segundo secretário, deputado Cláudio Palozzi, excelentíssimos senhores deputados, senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui na Casa do Povo para falar sobre o setor audiovisual paranaense. Eu falo aqui em nome
das empresas que compõem a indústria do audiovisual. E, para começar, é importante colocar que o Estado do Paraná é um Estado competitivo, é um Estado que, dentro de uma cadeia que compõe essa indústria do audiovisual, formada por produção, distribuição, exibição, educação, nós temos todos os elos representados no Estado, e bem representados. Nós temos, senhores deputados, uma vantagem comparativa em relação a outros estados, porque nós temos formação técnica, formação empresarial para os produtores e para os outros elos da cadeia, e que muitas vezes nós não encontramos em outros estados uma densidade tão grande e uma distribuição, uma representatividade do setor como nós temos aqui. Por exemplo, lá em Londrina, deputado Turini, nós temos um polo de produção importante, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, enfim, eu tenho certeza que em todas as regiões que os senhores representam, nós teremos representantes de alguns elos, quer seja uma produtora ou, eventualmente, uma emissora de radiodifusão. Nós estamos falando aqui, senhores deputados, de um elo que alimenta uma cadeia, que alimenta outros setores, como, por exemplo, o setor de telecomunicações, que transmite, que passa, que carrega a produção audiovisual, gerando vários outros negócios e gerando, por exemplo, como no nosso estado, uma grande arrecadação, que é o setor de telecomunicações, um dos maiores arrecadadores do estado. O que nós estamos colocando aqui é que, hoje, para o país e para alguns estados, o investimento no setor audiovisual é estratégico, porque ele carrega não somente as oportunidades de negócio, mas ele carrega, juntamente com o aspecto cultural, a imagem do país e a imagem dos estados, que serve, inclusive, para a prospecção de investimentos em outras regiões e até fora do país. Nós estamos falando hoje que isso já é visível, isso já existe uma política nacional de investimento e de fomento em toda a cadeia do audiovisual. E nós, por sermos representantes natos dessa cadeia em todo o Estado, nós não podemos ficar de fora e devemos entender também como estratégico esse setor. Nós estamos falando aqui, por exemplo, que nós temos uma faculdade de cinema criada pelo seu pai, deputado Requião, e que hoje nós estamos formando para os outros estados, porque nós não conseguimos incrementar a produção a ponto de absorver parte desses egressos da Faculdade de Cinema, assim como tantas outras formações que são feitas aqui. O que nós estamos colocando aqui é que existe uma profunda relação com outros setores produtivos, existe uma profunda relação com o turismo. Paraná é um estado que, naturalmente, ele tem vocação turística e que poderia ser incrementado, inclusive pela indústria audiovisual. Nós estamos falando que a educação, que hoje é um problema em todo o país, que não é diferente no Estado, poderia ser impulsionada por conteúdo audiovisual relevante. Nós estamos falando que hoje, boa parte das empresas de EAD do Brasil se situam no Paraná. As maiores empresas de EAD do país se situam no Paraná. Então, o que nós precisamos é colocar a ótica de investimento no lugar da ótica de dispêndio. Não parece muito. Nós estamos falando aqui de R$1,5 milhão, no caso dessa oportunidade que a Jessica colocou, que é de alavancar recurso federal. Mas nós vamos além disso, senhores deputados. Nós estamos falando da oportunidade de criar uma estratégia para o Estado. E, nesse aspecto, é importante a participação dos senhores da Assembleia como criadores de política pública também. Essa oportunidade que foi colocada, ela é imediata. Nós estamos falando da possibilidade de atrair recursos federais num momento de extrema dificuldade de atração de recursos federais. Nós estamos vendo, obviamente, que existe um esforço por parte do governo de manter as contas em dia, a ordem das contas, e que acreditamos que seja fundamental. Mas nós estamos falando de investimentos aqui. Nós estamos falando de alavancar 1,5 vezes aquilo que for investido. Se nós entendermos o que está acontecendo na crise que está assolando o país como uma crise de liquidez, ou seja, não tem dinheiro circulando, nós podemos entender também que
todo recurso que vier é um recurso importante para circular na economia do Paraná. E quando nós estamos falando que recursos de até 10 milhões de reais, obviamente dependendo da contrapartida que o Estado esteja disposto a oferecer, nós estamos falando de um efeito multiplicador de 7 a 8 vezes. É um fundamento econômico. Nós estamos falando que, se investirmos, por exemplo, esses 1,5 milhão e atrairmos mais, um pouco mais de 2 milhões, nós estamos movimentando, circulando no Estado, aproximadamente 20 milhões de reais de investimento direto, não é só na atividade audiovisual, é em toda a atividade conexa à atividade audiovisual, que é extremamente transversal a outras atividades. Nós estamos falando que só em arrecadação, que seria aproximadamente 20% desse recurso, já cobriria o investimento que o próprio Estado está fazendo, além de movimentar geração de emprego e renda. Então, não são só os tributos. E nós estamos falando de algo relevante. Ao final de tudo isso, nós teremos conteúdo audiovisual relevante que continua sendo consumido com o passar do tempo. Nós estamos falando de um produto, senhores, que, como se define, é cauda longa, ou seja, é um produto que ele permanece válido por muitos anos. Então, todo o conteúdo audiovisual que nós geramos, esse é um conteúdo que não se consome imediatamente, ele é um conteúdo que ele continua sendo consumido, ele continua transmitindo informações. Nós estamos falando aqui, senhores deputados, de algo que vai além de um dispêndio, além de um recurso que está sendo colocado momentaneamente. Nós estamos falando da formação estratégica de uma política que seja perene para o audiovisual. Nós estamos falando de construir algo que possa colocar o nosso Estado entre... Por favor, eu disponibilizo ainda um tempo para a conclusão da sua fala. Obrigado, deputado. Nós estamos falando de um investimento que pode colocar o nosso Estado entre os 3 principais produtores audiovisuais do país, juntamente com São Paulo e Rio de Janeiro, porque nós, do ponto de vista técnico e estrutural, nós podemos fazer isso, mas precisamos dos investimentos. Não é só esse investimento, porque o investimento privado ele é extremamente relevante. Nós estamos falando de um investimento para algumas atividades iniciais que alimentam toda uma cadeia. E como já foi colocado aqui pela colega Jessica, que representa a AVEC, são recursos que, posteriormente, não serão necessários por essas empresas que estariam se utilizando, porque elas fariam a roda girar. Então, para conclusão, reitero aqui o pedido de apoio para que nós, a várias mãos, possamos construir uma política do audiovisual e, mais especificamente nesse momento, que nós possamos aproveitar um recurso disponível para o Estado da ordem de até 10 milhões de reais, obviamente, dependendo daquilo que for possível fazer de contrapartida. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado pela oportunidade, deputado. Nós é que agradecemos a presença de vocês.